O anel da luna repousava sobre veludo sob as tochas do conselho, sua pedra da lua brilhando como o inverno aprisionado. Evelyn Hart estava ao lado dele em prata cerimonial, com uma mão sobre a outra, enquanto Vanessa Vale entrava no grande salão vestindo branco e afagando sua barriga como se o reino já lhe pertencesse. Sussurros percorreram os alfas reunidos. Vanessa parou meio passo atrás de Rowan Blackwood, perto o suficiente para que a manga dele roçasse em seu ombro. O rei alfa não olhou para Evelyn. Sua mandíbula permaneceu rígida, sua coroa reta, mas o pulso em sua garganta traía a atenção sob sua autoridade praticada. Moonrest precisa de certeza, disse Rowan. Sua voz ecoou pelo salão sem esforço. Vanessa está carregando meu herdeiro. Até que a criança nasça, ela deterá os direitos cerimoniais da luna. Em algum lugar perto da mesa do conselho, alguém inspirou bruscamente. A princípio, Evelyn não sentiu nada, mas então sua loba recuou violentamente. Vanessa baixou os olhos com humildade ensaiada. Em suas mãos, repousava um arquivo médico estampado com o selo real. Os curandeiros confirmaram. Lady Evelyn não pode gerar um herdeiro, ela murmurou. Eu nunca quis magoá-la. A mentira era suave, quase terna, e isso a tornava mais cruel do que a zombaria aberta. Evelyn olhou para Rowan. Você verificou esse arquivo pessoalmente? O olhar dele finalmente encontrou o dela, cinza tempestade e reservado. Por um batimento cardíaco, a vergonha cintilou ali. Então, o dever a enterrou. 3 médicos o assinaram. Essa não foi a minha pergunta. O conselho se mexeu desconfortavelmente, mas o silêncio de Rowan respondeu mais claramente do que palavras. O alto conselheiro Malcolm Voss levantou-se ao lado da mesa de obsidiana. O acordo de continuidade real exige o anel. Um servo se aproximou de Evelyn com as 2 palmas para cima. A sala esperava que ela recusasse, que explodisse de raiva ou desmoronasse. Vanessa também esperava, observando por entre os cílios baixos, com uma mão repousando protetoramente sobre sua gravidez cuidadosamente exibida. Evelyn não fez nada disso. Ela deslizou o anel de prata de seu dedo com cuidado deliberado. A pele pálida por baixo parecia estranhamente nua. Enquanto virava o anel, a unha de seu polegar cortou a palma de sua mão. Uma única gota de sangue tocou a inscrição oculta dentro do metal e desapareceu. A pedra da lua brilhou em branco e depois escureceu. Tobias Hale, guardião das leis antigas, enrijeceu perto dos pilares traseiros. Vanessa estendeu a mão para o anel antes que qualquer outra pessoa notasse. Rowan, em vez disso, observava a mão sangrando de Evelyn. Seu lobo avançou em direção a ela através do vínculo de companheiros, confuso com o cheiro de dor e a distância súbita. Evelyn, ele disse baixinho. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Ela colocou o anel no veludo e depois se virou para o aviso do conselho. O documento retirava seus direitos de voto, acesso ao tesouro e autoridade. No verso, escondida da sala, esperava a cláusula de partida silenciosa. Ela assinou sob o decreto do conselho, depois virou calmamente o pergaminho e adicionou suas iniciais à antiga provisão. O sorriso de Voss se alargou, acreditando que ela havia se rendido. Caleb Reed, o beta de Rowan, viu a segunda assinatura. Seu rosto mudou. Ele entendeu que Evelyn não estava aceitando a humilhação. Ela estava reivindicando uma fuga legal. Rowan se aproximou. Isso não muda nada entre nós. Evelyn ergueu os olhos para ele. O vínculo esticou dolorosamente, carregando o desconforto dele para o peito dela. Você deu a outra mulher o meu lugar, a minha autoridade e o símbolo carregado por toda a luna antes de mim. A voz dela nunca se alterou. Mudou tudo esta noite. Vanessa deslizou o anel em seu dedo. A pedra da lua deu um pulso fraco e depois se acomodou em um cinza opaco. Os aplausos começaram, incertos. Evelyn inclinou a cabeça para as matilhas reunidas, não para Rowan. Que Moonrest receba exatamente o que escolheu. Ela se virou, suas saias de prata sussurrando pelo chão de pedra. Nenhum guarda a deteve, nenhum conselheiro ousou falar. Quando Rowan encerrou a cerimônia, o escritório particular de Evelyn já havia sido esvaziado, seu cheiro apagado com cedro esmagado e todos os registros pessoais removidos. À meia-noite, Caleb encontrou a cláusula oculta além da fronteira de Moonrest. Evelyn Hart já havia desaparecido sem deixar rastros. Evelyn deixou Moonrest por uma passagem que nenhum guarda real sabia que existia. Ela mesma a projetou durante a fome na fronteira,
quando rotas de suprimentos ocultas significavam a diferença entre a sobrevivência e valas comuns. Sob as cozinhas do leste, atrás de uma prateleira de vinhos enferrujada, uma estreita escada de pedra descia para um túnel de drenagem abandonado que se abria além das muralhas internas. Ela usava um casaco de lã cinza sobre roupas de viagem simples. O vestido cerimonial de prata permaneceu dobrado sobre sua cama, intocado, exceto pela mancha escura onde o sangue de sua palma havia manchado a manga. Evelyn carregava uma única bolsa de couro. Dentro havia cópias de seu arquivo médico alterado, 3 registros particulares de matilhas, o pingente de pedra da lua de sua mãe e dinheiro humano suficiente para desaparecer. Ela deixou para trás todas as joias reais. Na boca do túnel, a chuva fria atingiu seu rosto. Ela parou apenas uma vez, ouvindo os sinos distantes que anunciavam a nova autoridade cerimonial de Vanessa. O vínculo de companheiros apertou em volta de suas costelas. A presença de Rowan permanecia dentro dela como um anzol enterrado, pulsando com confusão, frustração e uma raiva possessiva que ele não tinha o direito de sentir. Evelyn pressionou a mão contra o peito. Você fez sua escolha, ela sussurrou. Então ela entrou na floresta. Ao amanhecer, ela alcançou a fronteira norte, onde um antigo carvalho negro marcava o limite do território de Moonrest. Além dele, havia terreno neutro. A liberdade esperava a menos de 3 metros de distância. Seu primeiro passo através da fronteira quase a matou. O vínculo a puxou violentamente para trás. A dor explodiu sob seu externo e rasgou sua espinha. Evelyn desabou na lama, engasgando com o ar enquanto sua loba arranhava desesperadamente em direção ao reino que haviam servido por 11 anos. Imagens a atingiram sem piedade. Rowan rindo ao lado dela em sua festa de acasalamento, sua mão repousando sobre a barriga dela durante a gravidez que haviam perdido. O berço vazio coberto antes que ele voltasse da guerra. Vanessa vestindo branco, o anel da luna desbotando para cinza na mão de outra mulher. Um som quebrado escapou da garganta de Evelyn. Pela primeira vez naquela noite, as lágrimas vieram. Ela se permitiu exatamente 1 minuto. Então ela limpou o rosto com uma manga manchada de lama, agarrou o pingente de pedra da lua e se forçou a ficar de pé. Se a dor é o preço, ela disse ao vínculo, então aceite-a. Ela cruzou a fronteira a quilômetros de distância. Rowan entrou na ala real, esperando encontrá-la esperando. Ele havia se convencido de que Evelyn precisava de tempo para se acalmar. Ela sempre fora racional. Ela entenderia a pressão do conselho assim que as emoções parassem de nublar a questão. O silêncio dentro de seus aposentos o perturbou imediatamente. O cheiro dela havia desaparecido sob o cedro esmagado espalhado pelo tapete. Seu guarda-roupa permanecia cheio, mas seu casaco de viagem havia sumido. Assim como os registros que ela mantinha trancados sob sua mesa. Sobre a cama estava o aviso do conselho. Rowan o pegou e viu a mensagem escrita sob seu decreto. Você pediu continuidade. Agora você pode aprender o que eu estava mantendo unido. O lobo dele se chocou contra seu controle. Encontre-a, Rowan ordenou quando Caleb chegou. Envie cavaleiros para todos os portões. Caleb não se moveu. Ela invocou a partida silenciosa. A cabeça de Rowan se virou bruscamente em sua direção. Caleb colocou o aviso virado para baixo e apontou para as iniciais de Evelyn sob a cláusula antiga. Por 30 dias, nenhum soldado real pode persegui-la, detê-la ou forçar seu retorno. Violar isso o colocaria sob investigação do conselho. Os dedos de Rowan se apertaram em volta do pergaminho. Ela é minha companheira. Você a substituiu publicamente. As palavras caíram como uma lâmina. Antes que Rowan pudesse responder, o alarme do tesouro soou pelo palácio. Um funcionário ofegante entrou correndo. Meu rei, as contas de auxílio estão congeladas, assim como os contratos de grãos do norte. Rowan encarou a mesa vazia de Evelyn. Por anos, ele acreditara que os sistemas do reino pertenciam à coroa. Ele nunca havia perguntado em nome de quem eles estavam. Ao pôr do sol, Evelyn embarcou em um trem de carga sob o nome de Eva Hart. Ela se sentou sozinha ao lado de uma janela manchada de chuva, lutando contra outra onda da doença do vínculo, enquanto Moonrest desaparecia atrás dela. Quando o trem parou em Ironvale antes do amanhecer, um homem alto esperava na plataforma. O Alpha Gabriel Thorne segurava o arquivo médico original dela em sua mão.
Eles mentiram sobre o que aconteceu com seu filho, ele disse. A chuva varria a plataforma de Iron Vale, enquanto Evelyn encarava o arquivo médico na mão de Gabriel Thorne. O alfa-rival estava sob as lâmpadas da estação em um casaco preto, de ombros largos e imóvel, enquanto trabalhadores descarregavam caixotes de ferro atrás dele. Ele não ofereceu conforto. Ele não a tocou. Onde você conseguiu isso? Evelyn perguntou. De um curandeiro que Moonrest tentou apagar. Gabriel entregou-lhe a pasta. O nome dela aparecia na capa em tinta desbotada. Evelyn Blackwood, Luna Real. Baixo estava a data em que ela havia perdido seu filho, 3 anos antes. Seus dedos se apertaram em volta do papel. Não aqui, disse Gabriel. Vós tem agentes vigiando todas as estações neutras. Um veículo escuro esperava além dos trilhos. Evelyn deveria ter se recusado a entrar no carro de um estranho, especialmente um pertencente ao rival mais poderoso de Rowan. Mas o selo da clínica real no arquivo era verdadeiro. Ela entrou. A propriedade da fundição de Ironval se erguia sobre o vale como uma fortaleza construída de fumaça e aço. Fornalhas queimavam além de seus muros, manchando o amanhecer de laranja. Ao contrário do mármore polido de Moonrest, a residência de Gabriel cheirava a carvão, couro e trabalho honesto. Ele levou Evelyn a um escritório particular onde um livro-razão esperava sobre a mesa. Você quer santuário, disse Gabriel. Eu quero saber se a mulher que administrava a economia de Moonrest é tão capaz quanto sua reputação sugere. Evelyn olhou dele para o livro-razão. Você me trouxe através de território neutro para um exame. Eu te trouxe aqui porque alguém te envenenou. Estou decidindo se proteger você salvará meu território ou começará uma guerra. A franqueza dele quase a fez sorrir. Quase. Ela abriu o livro-razão. As primeiras páginas mostravam as exportações de aço de inverno de Ironvale, custos de transporte e compras de grãos. Evelyn leu em silêncio enquanto Gabriel observava. Após 4 minutos, ela o fechou. A mina do norte não existe, disse ela. Suas perdas de grãos foram copiadas do ano passado, mas os totais de chuva foram alterados. E o oficial de transporte que aprovou esses embarques morreu há 6 meses. A expressão de Gabriel não mudou. Você plantou 3 erros. 4. O quarto não é um erro. É uma conta de teste usada para rastrear quem rouba de seu armazém do leste. Pela primeira vez, um toque de divertimento apareceu em seus olhos. Santuário concedido. Evelyn empurrou o livro-razão em direção a ele. Eu não preciso de caridade. Não, Gabriel respondeu. Você precisa de testemunhas. Ele a levou para baixo da propriedade, para uma câmara de cura oculta. Lavanda seca pendia do teto, garrafas de vidro alinhavam as paredes e uma mulher idosa estava ao lado de uma estreita mesa de exame. Mara Quinn já havia servido como curandeira sênior na clínica real. No momento em que viu Evelyn, a cor sumiu de seu rosto. Minha aluna! Eu não sou mais sua aluna! Os olhos de Mara se encheram de vergonha. Eu deveria ter lhe contado. Ela abriu o arquivo médico e colocou 2 relatórios lado a lado. O primeiro era o documento que Vanessa havia exibido perante o conselho. Ele afirmava que o corpo de Evelyn nunca poderia sustentar outra gravidez. O segundo tinha a mesma data, mas resultados diferentes, marcadores reprodutivos saudáveis, nenhum dano permanente. Compostos estranhos detectados na corrente sanguínea. Evelyn leu a linha final 2 vezes. Raiz de prata induziu contrações uterinas. Sua respiração parou. Raiz de prata não era um remédio. Em doses concentradas, forçava o corpo de uma loba a rejeitar uma gravidez. Meu filho não morreu naturalmente, disse ela. Mara balançou a cabeça. Você foi envenenada através do tônico prescrito após sua febre. A sala girou. Evelyn agarrou a mesa enquanto as memórias retornavam. Sangue em lençóis brancos, um berço vazio, a ausência de Rowan e 3 anos acreditando que seu corpo havia falhado. Por que você assinou o relatório falso? Vossa ameaçou meus netos. Eu fiz uma cópia antes de fugir. Gabriel permaneceu perto da porta, dando espaço a Evelyn, enquanto seu lobo se enfurecia sob sua quietude. Evelyn se forçou a olhar para Mara. Quem entregou o tônico? Uma jovem secretária do conselho, sussurrou Mara. Ela veio com voz e carregava o selo da clínica real. Mara abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga da equipe. Seu dedo trêmulo tocou a mulher ao lado de Malcolm Voss. Vanessa Vale. Evelyn encarou o rosto sorridente da mulher que agora usava seu anel de luna.
Então, Gabriel colocou um registro de embarque ao lado da fotografia. Um novo carregamento de raiz de prata entrou em Moonrest ontem, ele disse. O comprador listado não era Vanessa. Era o alto conselheiro Malcolm Voss. O armazém neutro ficava ao lado do canal leste de Ironval, escondido atrás de fileiras de moinhos abandonados e linhas de trem enferrujadas. Evelyn usava um casaco de trabalhador portuário, seu cabelo escuro preso sob um gorro de lã. Gabriel caminhava ao seu lado, carregando uma ordem de embarque forjada. Sua presença de alfa estava tão contida que apenas outro lobo notaria o perigo sob sua calma. Eles haviam rastreado o carregamento de raiz de prata de Malcolm Voss através de 3 empresas de fachada. As caixas deveriam conter casca de salgueiro medicinal para as clínicas da fronteira de Moonrest. Evelyn já sabia que não era verdade. O guardião do armazém, um lobo envelhecido chamado Amos Pike, examinou os papéis de Gabriel através de óculos rachados. Vocês estão atrasados, ele resmungou. O carregamento real parte antes da meia-noite. Evelyn olhou para além dele. 20 caixas de madeira estavam sob uma lona. Cada uma carregava o selo da clínica real. Abra uma, disse ela. Amos enrijeceu. Apenas o comprador pode inspecionar a carga real. Evelyn removeu o pingente de pedra da lua de sua mãe e o pressionou contra o selo de cera. A pedra aqueceu imediatamente. Este carregamento foi comprado através de uma rota comercial Hart, disse ela. Isso me torna a proprietária legal até a entrega. Amos olhou para o rosto dela novamente, e o reconhecimento alargou seus olhos. Minha aluna. Não esta noite. Ele quebrou o selo. Dentro havia garrafas de vidro escuro embaladas em palha. Gabriel levantou uma em direção à lanterna. Partículas de prata flutuavam no líquido como cinzas suspensas em sangue. Raiz de prata suficiente para envenenar metade de um reino, ele disse. Evelyn encontrou uma pasta de documentos de couro sob as garrafas. Dentro, repousava um pacto de sangue assinado por 3 mercadores e estampado com o selo do conselho de Malcolm Voss. Ela mal o havia aberto quando a cabeça de Gabriel se virou bruscamente para o telhado. Abaixo, a primeira flecha em chamas estilhaçou a janela superior. O fogo correu pelas vigas encharcadas de óleo. Uma segunda flecha atingiu a lona e o armazém explodiu em luz laranja. Homens gritavam do lado de fora. Gabriel virou uma mesa de aço protegendo Evelyn enquanto virotes rasgavam a fumaça. Voss sabia que estávamos vindo. Amos tropeçou em direção ao escritório dos fundos. Os contratos originais. Deixe-os, Gabriel ordenou, mas o velho guardião desapareceu atrás de uma parede de chamas. Evelyn agarrou o pacto de sangue sob seu casaco e viu o teto ceder acima da porta do escritório. Evelyn, Gabriel avisou. Ela correu para a fumaça. O calor atingiu seu rosto com a força de uma fornalha aberta. Poeira de prata encheu o ar, queimando sua garganta e enfraquecendo sua loba. Ela encontrou Amos sob uma viga caída. Uma perna presa, suas mãos envolvendo uma caixa de registros de metal. Eu não podia deixá-los queimar, ele tossiu. Evelyn enfiou uma barra de ferro quebrada sob a viga. Sua palma ferida se abriu novamente enquanto ela a forçava para cima. Gabriel apareceu através do fogo, fúria ardendo em seus olhos âmbar. Mova-se! Juntos, eles levantaram a viga e arrastaram Amos para a liberdade. O telhado desabou atrás deles. Eles escaparam por uma escotilha de drenagem, enquanto o armazém se tornava um inferno. Gabriel os guiou pela água gelada do canal, enquanto mercenários vasculhavam as docas acima. Os pulmões de Evelyn travaram. A fumaça da raiz de prata havia entrado em seu sangue, e o vínculo de companheiros escolheu aquele momento para se apertar em torno de seu coração. A dor rasgou seu peito. Ela caiu contra a parede do túnel. Gabriel a segurou antes que sua cabeça batesse na pedra, mas sua mão parou a vários centímetros da marca de companheiro sob sua gola. Posso tocar em você? Ele perguntou. Mesmo sendo caçada, mesmo enquanto ela tremia em seus braços, ele esperou. Evelyn assentiu. A palma dele cobriu a marca, firme e quente. Ele não reivindicou, comandou ou invadiu. Ele apenas a ancorou até que o espasmo do vínculo passasse. Na casa de cura de Ironval, Mara tratou da perna de Amos enquanto Evelyn desdobrava o pacto de sangue sobre a mesa. Os contratos eram mais antigos que o reinado de Rowan. A assinatura de sua mãe aparecia no final. Mara se inclinou para mais perto. O que isso significa?
Evelyn leu a cláusula de propriedade 2 vezes. As rotas de grãos do norte, a rede de suprimentos de cura e 3 armazéns reais não pertenciam à coroa Blackwood. Eles pertenciam ao fundo Hart. Moonrest só tinha permissão para usá-los enquanto uma aluna da linhagem Hart permanecesse legalmente reconhecida. Gabrielle estudou o rosto dela. Se você revogar a permissão, Rowan perde quase metade de seu suprimento de inverno. Evelyn olhou para a janela enegrecida pela chuva. As crianças em Moonrest sofreriam antes do conselho. A vingança seria fácil. A justiça exigia precisão. Ela redigiu uma ordem protegendo as entregas civis, enquanto congelava todas as contas reais e militares conectadas à voz. Então, ela assinou seu nome completo. Antes do amanhecer, os portões dos armazéns reais de Moonrest se trancaram. Pela primeira vez em gerações, a coroa Blackwood não conseguiu abri-los. Os sinos de Moonrest tocaram antes do amanhecer, não para celebração, mas por escassez. No armazém real do norte, soldados golpeavam as portas de ferro com machados enquanto aldeões assustados se reuniam atrás deles. O selo Hart brilhava em um azul pálido nas fechaduras, rejeitando todos os comandos emitidos em nome de Rowan Blackwood. "O grão está lá dentro", gritou um capitão. "Podemos vê-lo pelas janelas, e os civis podem coletar suas porções designadas", respondeu o guardião do armazém, segurando a ordem assinada por Evelyn. O exército real, as propriedades do conselho e as contas de banquetes privados permanecem congelados. Ao meio-dia, o grande salão havia se tornado um campo de batalha de acusações. Vanessa sentava-se na cadeira da Luna, usando um vestido de marfim escolhido para esconder a leve curva de sua barriga. O anel da Luna real repousava em seu dedo, sua pedra da lua opaca sob as luzes do conselho. O alto conselheiro Voss bateu com o punho na mesa. "Evelyn está matando o reino de fome. Ela protegeu as entregas civis", disse Caleb. "Ela congelou a expansão militar e os luxos do conselho." Vanessa levou uma mão trêmula ao peito. "Como você pode defendê-la?" "Meu filho está em perigo por causa desse estresse." Rowan estava na cabeceira da mesa, encarando 3 relatórios de suprimentos conflitantes. Por 11 anos, esses números chegavam resumidos, corrigidos e acompanhados de soluções. Evelyn nunca lhe trouxera pânico, ela lhe trouxera escolhas. Agora, cada página contradizia a anterior. Vanessa se inclinou para o livro-razão mais próximo e assinou uma ordem de redistribuição sem ler a coluna final. Caleb pegou o papel. "Você redirecionou o carregamento da Clínica do Oeste para a Guarda Real." "Os soldados nos protegem", respondeu Vanessa. "Aquele carregamento contém remédio para a febre para 3 aldeias da fronteira." O rosto dela se contraiu. "Então mova outro carregamento." "Não há outro carregamento." O silêncio se espalhou pela mesa. Rowan olhou para a assinatura dela. As letras floreadas eram elegantes e inúteis. "Deixe a Câmara do Conselho", ele disse. Os olhos de Vanessa se arregalaram. "Rowan, agora." Ela se levantou lentamente, a humilhação aguçando seu perfume de jasmim. Vossa seguiu com o olhar, mas não disse nada. Quando as portas se fecharam, Rowan caminhou até o antigo escritório de Evelyn. Cedro esmagado ainda cobria o tapete, mas por baixo persistia o mais leve traço de chuva e flor da lua. Sua mesa estava vazia, exceto por uma gaveta inferior trancada que Caleb havia descoberto naquela manhã. Rowan a arrombou. Dentro havia 12 anos de cronogramas manuscritos, projeções de grãos de inverno, rotações de curandeiros, rotas de evacuação da fronteira, nomes de viúvas que precisavam de lenha extra, crianças órfãs durante a Guerra do Leste. Cada aniversário marcado na caligrafia precisa de Evelyn. Rowan virou outra página. "Se a estrada do norte congelar, abra a rota do rio Hart. Se a clínica do oeste ficar sem suprimentos, reduza primeiro os estoques do palácio. Se Rowan se recusar a descansar após a batalha, coloque chá ao lado do mapa de guerra. Não discuta até que ele o beba." Sua mão parou. A nota tinha 5 anos. Ele se lembrava daquele inverno. Ele se lembrava do chá aparecendo todas as noites. Ele nunca havia perguntado quem o trazia. Uma pressão dolorosa se abriu sob suas costelas. Não era a doença do vínculo, era a vergonha. Caleb colocou um livro-razão ao lado dele. "Encontrei 6 transferências com a assinatura de Evelyn. Ela estava na cúpula do sul em todas as datas listadas." Rowan examinou as marcas.
Elas se pareciam com as dela, mas o traço final curvava para a esquerda. Evelyn sempre terminava para a direita. Falsificadas, ele disse. Sim. Quem autorizou o acesso? O escritório de continuidade real. O escritório de voz. O lobo de Rowan surgiu, exigindo sangue. Mas o rei nele hesitou. Se expusermos a falsificação agora, disse Rowan, todo decreto conectado à gravidez de Vanessa se tornará questionável. A expressão de Caleb endureceu. Talvez devesse. Lá fora, a multidão nos portões do palácio começou a cantar o nome de Evelyn. Rowan foi até a janela. Aldeões seguravam caixas de remédios vazias acima de suas cabeças. Pela primeira vez, ele viu seu reino não como território, soldados ou tratados, mas como milhares de sistemas frágeis que Evelyn havia mantido vivos silenciosamente. Atrás dele, as portas se abriram. Vanessa estava lá, pálida e chorosa. O curandeiro diz que a criança pode estar em risco, ela sussurrou. Evelyn está fazendo isso para matar seu herdeiro. Rowan se virou por um momento terrível. Ele queria acreditar nela, porque acreditar nela exigia menos coragem do que admitir que ele havia condenado uma mulher inocente. Então, Vanessa levantou a mão. Uma fina fratura negra havia aparecido dentro da pedra da lua do Anel da Luna. Enquanto Rowan observava, a rachadura se espalhou de uma ponta a outra. O pingente de pedra da lua queimava contra o peito de Evelyn. 3 noites depois que o fundo Hart fechou as contas reais de Moonrest, ela acordou na casa de cura de Ironval com uma luz prateada jorrando por entre seus dedos. O pingente pertencera à sua mãe, mas Evelyn nunca tinha visto o símbolo oculto que agora brilhava sob sua superfície. Uma lua crescente dividida por uma lâmina vertical. Mara Quinn o encarou do outro lado da sala. Essa marca é anterior ao trono Blackwood. Uma batida soou antes que Evelyn pudesse responder. Gabriel entrou com um homem idoso vestido com túnicas cinza-cinza. Tobias Hale, guardião das leis antigas, apoiava-se em um cajado Blackwood esculpido com os nomes de 7 linhagens fundadoras. Seu olhar pousou em Evelyn. Mostre-me sua mão. Gabriel se aproximou. Você vai explicar primeiro. Tobias o ignorou. O anel da luna despertou quando o sangue dela o tocou. Se eu estiver correto, cada hora que perdemos dá a vós tempo para destruir a lei que pode detê-lo. Evelyn estendeu a palma da mão ferida. Tobias colocou o pingente sobre o corte antigo e depois passou uma agulha de prata em sua pele. Uma gota de sangue atingiu a pedra da lua. A câmara escureceu. A luz correu pelo pingente, formando linhas sobre a mesa como raízes sob vidro. O símbolo Hart apareceu primeiro. Então outra forma surgiu sob ele. Um lobo coroado ajoelhado diante de uma lua crescente. Mara cobriu a boca. Tobias se curvou. Evelyn Hart, última filha viva da linhagem soberana. O título parecia mais pesado do que qualquer coroa. Eu sou uma herdeira comercial, disse Evelyn. Nada mais. Era isso que o conselho queria que você acreditasse. Tobias abriu um estojo de couro e removeu uma tábua de pedra envolta em pano preto. Letras antigas cobriam sua superfície. Antes que os Blackwoods governassem Moonrest, as mulheres Hart haviam escrito as primeiras leis que limitavam o poder alfa. Elas controlavam as rotas de alimentos, os santuários de cura e os direitos de sucessão. Seu sangue poderia ativar uma cláusula de emergência quando um rei colocasse em perigo as matilhas que ele jurou proteger. A cláusula do soberano da lua. Tobias disse que uma luna da linhagem Hart pode suspender a autoridade real se a coroa falsificar um herdeiro, roubar fundos protegidos ou violar o juramento de guardião. A expressão de Gabriel endureceu. Vós cometeu os 3. A prova deve ser apresentada perante o grande conselho, respondeu Tobias. E o verdadeiro anel da luna deve responder ao sangue dela. Evelyn olhou para a janela escura de chuva. O anel permanecia em Moonrest, rachado no dedo de Vanessa. Tobias virou outra tábua. A inscrição revelou uma segunda verdade. Uma criança concebida do sangue Blackwood e Hart poderia herdar não apenas o trono, mas o poder de dissolver o conselho permanentemente. Evelyn parou de respirar. Meu filho. O rosto de Mara se contorceu. É por isso que vós agiu. 3 anos antes, o conselho não havia envenenado uma gravidez inconveniente. Eles haviam assassinado um futuro governante que nunca poderiam controlar. Os joelhos de Evelyn fraquejaram, mas Gabriel não a tocou. Ele ficou perto o suficiente para pegá-la se ela caísse e esperou por sua escolha. Ela permaneceu de pé,
Por anos, ela imaginara seu filho não nascido como frágil, perdido porque seu corpo havia falhado. Agora ela via a verdade. A criança fora temida antes mesmo de respirar. Que evidência resta? Ela perguntou. Tobias acenou para Mara. A análise de sangue original, o frasco de remédio, o registro da clínica. Mas para invocar a cláusula, você deve possuir o anel. Gabriel desdobrou um convite formal sobre a mesa. Moonrest realizaria a coroação de Vanessa em 6 dias. Como alfa de Ironvale, ele tinha o direito de comparecer com um conselheiro e um requerente legal. Sem túneis secretos, ele disse, sem disfarces. Você entra sob a proteção do conselho. Evelyn estudou o convite. Seu antigo título havia sido removido, deixando um espaço em branco sob seu nome. Mara sussurrou. Se Rowan te vir, o vínculo de companheiros pode expor sua dor. Ele já viu minha dor, respondeu Evelyn. Ele escolheu não questionar sua causa. Ela pegou a pena de Tobias. Sob seu nome, ela escreveu um título que nenhum rei Blackwood havia ouvido em gerações. Evelyn Hart, requerente soberana. Então ela pressionou seu pingente de pedra da lua na cera. Em todo o reino, o anel da luna rachado de repente começou a sangrar luz prateada. A clínica real dormia sob a torre oeste de Moonrest, mas Caleb Reed entrou pelo necrotério. Ele se moveu sem lanterna, seguindo o corredor estreito até chegar à câmara de registros. A porta carregava o selo particular de Malcolm Voss. Caleb pressionou o sinete de emergência de Rowan na fechadura. O metal se abriu. Lá dentro, prateleiras continham amostras de sangue, relatórios de curandeiros e cristais de segurança de todos os exames reais. Alguém havia limpado os registros oficiais de Vanessa, mas Evelyn ensinara a Caleb que evidências ausentes muitas vezes deixavam um rastro mais alto do que mentiras visíveis. Ele procurou no registro de descarte. Um cristal havia sido marcado como danificado na manhã em que a gravidez de Vanessa foi confirmada. Caleb o encontrou sob falsos registros contábeis no gabinete de Voss. Quando ele o ativou, uma luz azul encheu a sala. A gravação mostrava Vanessa entrando na clínica depois da meia-noite. Ela não estava sozinha. Malcolm Voss caminhava ao seu lado, uma mão pressionada possessivamente contra a parte inferior de suas costas. Eles entraram no arquivo de sangue. Minutos depois, Voss emergiu carregando 2 frascos rotulados. Ele substituiu um dentro da bandeja de testes pré-natais e queimou o outro sobre uma chama de prata. Caleb assistiu 2 vezes. Então, o cristal capturou Vanessa se virando para Voss. Se Rowan descobrir que a criança é sua, ele nos matará. Voss tocou a barriga dela. Ele nunca saberá. Caleb removeu o cristal bem a tempo de ouvir passos ecoando do lado de fora. Do outro lado do palácio, Vanessa andava de um lado para o outro nos aposentos da Luna, segurando o anel rachado. A coroação seria em 3 dias. Mas a reivindicação soberana de Evelyn havia chegado a todos os assentos do conselho. Líderes de matilha que antes ignoravam Vanessa, agora recusavam seus convites. Voss entrou sem bater. Você prometeu que ela nunca mais voltaria, Vanessa sibilou. Eu prometi que o conselho a aceitaria. O anel está me queimando. Então suporte. Vanessa o encarou. Tire-me de Moonrest. A expressão de Voss endureceu. Você está carregando o herdeiro. Estou carregando seu filho. A mão dele se fechou em torno do pulso dela. Essa criança pertence ao plano, não a você. Pela primeira vez, Vanessa entendeu que se tornar Luna nunca a tornara poderosa, apenas a tornara útil. Ela se soltou. Vou contar tudo a Rowan. Voss sorriu sem calor. E confessar que você ajudou a envenenar o primeiro filho dele? A porta se abriu atrás dele. Rowan estava lá. Seu rosto não revelava nada, mas sua aura de alfa esmagou a sala em silêncio. Deixe-nos, ele disse a Voss. Voss se curvou e partiu calmamente. A respiração de Vanessa tremeu. Rowan, Evelyn está virando todos contra mim. Ele se aproximou lentamente. De quem é a criança que você está carregando? A mão dela se moveu protetoramente sobre sua barriga. Sua. Olhe para mim e jure pela deusa da lua. Vanessa ergueu os olhos, mas nenhuma palavra veio. O anel lunar de repente se apertou em seu dedo. Ela gritou. Fumaça negra subiu de sua pele, enquanto a pedra da lua queimava a carne sob a banda de prata. Rowan agarrou seu pulso tentando arrancá-lo, mas o anel não se movia.
Diga-me a verdade. A criança não é sua. A confissão rasgou de sua garganta. O anel afrouxou instantaneamente e caiu no tapete. Rowan o encarou. Vanessa desabou ao lado da cama, soluçando. Voss disse que o reino precisava de um herdeiro que o conselho pudesse controlar. Ele disse que Evelyn seria eventualmente removida, quer eu ajudasse ou não. O lobo de Rowan surgiu tão violentamente que as janelas tremeram. Você sabia sobre o envenenamento de Evelyn? Vanessa cobriu o rosto. Eu entreguei o tônico. Eu não sabia o que faria até depois. O vínculo de companheiros carregava um pulso distante de Evelyn. Não seus pensamentos, apenas uma ferida antiga se reabrindo. Rowan cambaleou como se tivesse sido atingido. Caleb entrou e colocou o cristal de segurança sobre a mesa. Eu tenho a prova. Rowan assistiu à gravação em silêncio. Quando terminou, suas mãos tremiam. Prenda Voss. Não podemos, disse Caleb. Ele invocou a imunidade do conselho. Se o expusermos fora de um julgamento formal, 4 matilhas chamarão isso de um expurgo real. Rowan olhou para as bandeiras da coroação penduradas além da janela. Então cancele a cerimônia. Se você fizer isso, Voss alegará que Evelyn manipulou a coroa e desencadeará uma guerra de sucessão. Vanessa ergueu o rosto manchado de lágrimas. Eu testemunharei. Caleb a estudou com nojo aberto. Para se salvar, para salvar meu filho. Antes que Rowan pudesse responder, os sinos do palácio tocaram. Não o alarme. A convocação para a coroação. Um guarda entrou correndo. Meu rei, o grande salão está cheio. Iron Valley chegou mais cedo. Rowan foi até a varanda. Abaixo, as portas principais se abriram. Evelyn entrou ao lado de Gabriel Thorne, sem coroa e sem selo real. Todos os alfas no salão se levantaram. Então, um por um, eles se ajoelharam diante dela. Todos os alfas no grande salão se ajoelharam quando Evelyn Hart cruzou o limiar. Não porque ela usava uma coroa. Ela usava um casaco preto justo sobre um vestido de prata sem bordados reais. O pingente de pedra da lua de sua mãe repousava em sua garganta. Gabriel Thorne caminhava ao seu lado, enquanto Mara Quinn e Tobias Hale seguiam, carregando caixas de evidências seladas. Rowan ficou no palanque da coroação por um batimento cardíaco atordoado. Ele esqueceu o conselho, os soldados e a confissão de Vanessa. Ele viu apenas Evelyn. O vínculo de companheiros surgiu entre eles com força suficiente para roubar seu fôlego. Não carregava nenhum anseio dela, apenas dor controlada e uma distância que parecia mais fria do que a rejeição. Então, Rowan notou a cicatriz pálida circulando seu pulso. Envenenamento por raiz de prata, a ferida que ele nunca soube procurar. O alto conselheiro, Voss, levantou-se de sua cadeira. Esta mulher abandonou seus deveres e retornou com um alfa hostil. Prendam-na! Nenhum guarda se moveu. Evelyn parou no centro do salão. Sob a provisão de partida silenciosa, permaneço protegida da detenção real por mais 24 dias. Ela ergueu o aviso de coroação. Sob a lei de comércio neutro, o Alpha Thorne está aqui como representante de Iron Valley. Sob o Estatuto de Sangue Fundador, eu entro como requerente soberana. A inquietação se espalhou pelos bancos do conselho. Vanessa apareceu no topo do palanque, usando o vestido de coroação branco. Sua mão queimada estava envolta em seda, mas o anel da luna real havia sido forçado em outro dedo. Você não tem o direito de interromper minha cerimônia, disse ela. Evelyn olhou para a cadeira atrás dela. Não estou aqui para sua cerimônia. Estou aqui pelo reino que você ajudou a roubar. O rosto de Vanessa endureceu. Guardas! Ainda assim, ninguém obedeceu. O capitão Mercer baixou sua lança. Uma reivindicação soberana reconhecida não pode ser desafiada pela força. Rowan observava Evelyn sem falar. Ele entendeu, finalmente, que dar um passo à frente para defendê-la insultaria o poder que ela trouxera consigo. Ela não havia retornado nem como sua companheira, nem como sua aluna descartada. Ela havia retornado como a lei. Tobias Hale bateu seu cajado no chão de pedra. Eu apresento um aviso formal suspendendo a coroação até que a linhagem e as acusações da requerente sejam examinadas. Voss riu. Com que autoridade? Tobias removeu o pano preto de uma tábua antiga. A autoridade que existia antes do trono Blackwood. Suspiros percorreram o salão enquanto o símbolo Hart brilhava na pedra esculpida. Evelyn encarou Vanessa. Remova o anel. Vanessa o cobriu com sua mão ilesa. Rowan me deu.
Um rei pode presentear com prata, respondeu Evelyn. Apenas o antigo juramento pode criar uma luna. Você está com ciúmes. Não, cansei de ter vergonha do que você fez. A loba de Vanessa brilhou por trás de seus olhos. O anel me aceitou. Então ele permanecerá. Evelyn ergueu seu pingente e falou na língua antiga que Tobias lhe ensinara sob Ironvale. A pedra da lua no dedo de Vanessa ficou preta. Vanessa gritou enquanto a banda se apertava. Ela arranhou o anel, cambaleando contra a cadeira da coroação. Luz prateada irrompeu pelas rachaduras, correndo sobre sua mão como veias vivas. Faça parar. Evelyn não se moveu. Libere o que nunca lhe pertenceu. O anel se expandiu de repente e caiu no mármore. Ele rolou pelos degraus do palanque, passou pelas botas de Rowan e parou aos pés de Evelyn. A pedra da lua tornou-se branca. Ninguém aplaudiu. O silêncio era muito mais poderoso. Evelyn pegou o anel, mas não o colocou em seu dedo. Ela o segurou onde todos os alfas podiam ver. Eu solicito um grande julgamento da lua contra Malcolm Voss, Vanessa Valley e a coroa Blackwood. Rowan desceu do palanque. Você o tem. Voss se virou bruscamente. Você não pode entregar a autoridade real com base em teatro. Não estou entregando, disse Rowan. Estou submetendo-a a julgamento. Pela primeira vez, o medo entrou no cheiro de Voss. Então sua confiança retornou. Ele tirou um pergaminho selado de dentro de suas vestes. Provisão de emergência do Conselho 17. Um requerente soberano deve provar cada acusação durante um julgamento ininterrupto. A falha constitui traição, e todos os bens do requerente são transferidos para a coroa. Gabriel se aproximou de Evelyn. É uma armadilha. Eu sei. Voss sorriu. Assim que essas portas se fecharem, nenhuma testemunha sai até o julgamento. Evelyn olhou para Mara, Caleb, Tobias e, finalmente, Rowan. Então, ela colocou o anel da luna na mesa de evidências. Fechem-nas. As portas do grande salão se fecharam com um estrondo. O sorriso de Voss se alargou quando a primeira testemunha de Evelyn entrou. Ele havia ordenado que aquela mulher fosse assassinada 3 anos antes. A primeira testemunha entrou no grande salão selado com uma bengala de prata e uma cicatriz atravessando sua garganta. Malcolm Voss parou de sorrir. Mara Quinn se aproximou da mesa de evidências enquanto todos os alfas observavam. 3 anos antes, Voss ordenara que sua carruagem fosse empurrada de uma estrada na montanha. Curandeiros de Ironvale a encontraram viva sob os destroços. Você deveria estar morta, sussurrou Voss. Mara encarou o conselho. Essa era a intenção. Tobias Hale ergueu seu cajado. Declare seu nome e posto. Mara Quinn, ex-curandeira sênior da Clínica Real. Ela colocou o arquivo médico original de Evelyn ao lado do relatório alterado de Vanessa. A aluna nunca foi infértil. Mara disse que sua gravidez terminou porque raiz de prata foi colocada em um tônico de recuperação. Um murmúrio varreu o salão. Voss se levantou. A acusação de uma curandeira desonrada não prova nada. Mara tirou um frasco escuro de sua caixa de evidências. O selo da clínica está intacto. O líquido restante contém raiz de prata em uma concentração projetada para forçar um aborto espontâneo. Evelyn permaneceu imóvel, mas seus dedos se curvaram contra a mesa. Rowan olhou para o frasco como se contivesse seu próprio sangue. Mara continuou. Fui ordenada a falsificar o relatório e declarar infertilidade permanente. Por quem? Perguntou Tobias. Malcolm Voss. Voss riu asperamente. Conveniente, ele se virou para Evelyn. Onde está a prova de que este frasco foi dado a você? Caleb deu um passo à frente, carregando um cristal de segurança. Aqui. Luz azul se espalhou pela parede. A gravação mostrava Vanessa entrando na clínica ao lado de Voss e depois saindo com o tônico selado em suas mãos. Vanessa baixou a cabeça. Caleb ativou uma segunda imagem. Voss entrou no arquivo de sangue durante o teste pré-natal de Vanessa, substituiu um frasco e queimou outro. O salão explodiu. Silêncio, comandou Tobias. Caleb colocou um relatório de sangue sobre a mesa. A amostra pré-natal preservada foi testada por 3 curandeiros neutros. A criança por nascer não carrega o sangue de Rowan Blackwood. Rowan não olhou para Vanessa. Ele olhou para Voss. Que sangue ela carrega? Vanessa começou a tremer. A aura de alfa de Voss pressionou-a, avisando-a sem palavras. Evelyn viu. Ela se moveu entre eles. Fale sem medo. Os olhos de Vanessa se encheram de lágrimas. A criança é de Malcolm. Vários conselheiros recuaram.
Ele prometeu proteção à minha família. Ela continuou. Ele disse que Rowan precisava de um herdeiro que o conselho pudesse controlar. Ele me disse que o filho de Evelyn destruiria tudo o que eles haviam construído. Voss apontou para ela. Ela está mentindo para se salvar. Eu entreguei o tônico, disse Vanessa. Eu sabia que machucaria Evelyn. Eu não sabia que mataria o bebê até mais tarde. A confissão atingiu Rowan através do vínculo de companheiros. A dor de Evelyn surgiu através dele, antiga e sem fundo. Rowan cambaleou. Por anos, ele permitira que o silêncio dela o protegesse de entender seu custo. Evelyn abriu o livro Razão Hart. Estas transferências esvaziaram fundos de auxílio de Hollow Creek e compraram raiz de prata através de contas reais. Cada uma carrega minha assinatura forjada. Caleb exibiu os originais ao lado delas. O traço final em cada falsificação curvava para a esquerda. Rowan caminhou em direção à mesa do conselho e tirou o selo real de seu casaco. Eu autorizei o acesso de emergência de Voss durante a Guerra do Leste. Evelyn olhou para ele. Eu assinei sem ler a ordem completa, disse Rowan. Essa falha deu a ele acesso à clínica, ao tesouro e ao escritório de sucessão. Voss o encarou. Pense com cuidado, meu rei. Eu já pensei. Rowan colocou o selo real diante de Evelyn. Recusei-me a investigar porque temia a instabilidade. Escolhi a aparência de controle em vez da verdade. Evelyn me avisou e eu a humilhei em vez disso. Sua voz ficou rouca. A coroa é responsável. A admissão quebrou o controle restante de Voss. Guardas! Ele rugiu. 4 soldados do conselho sacaram lâminas de prata. Gabriel se moveu primeiro, derrubando um atacante. Caleb interceptou outro. O pânico explodiu no salão quando Voss agarrou Vanessa e pressionou uma adaga contra sua barriga. Abram as portas, ele exigiu. Vanessa congelou. Evelyn viu o terror em seu rosto e a criança por nascer sob a lâmina de Voss. Esta mulher ajudara a assassinar seu bebê. Salvá-la não apagaria isso. Deixar a criança morrer tornaria Evelyn como eles. Ela ergueu o anel da luna. Sua pedra da lua respondeu ao seu sangue. Luz prateada atingiu o pulso de Voss. Ele gritou e largou a adaga. Rowan o derrubou antes que ele pudesse escapar. Vanessa desabou nos braços de Evelyn. Uma gota do sangue de Evelyn caiu no anel. O antigo trono atrás de Rowan se partiu da coroa à base. E sob o teto iluminado pela lua, todos os alfas ouviram a lei Hart despertar. O som do despertar da lei Hart rolou pelo grande salão como um trovão distante. A luz prateada se espalhou do trono quebrado pelo chão de mármore, traçando símbolos antigos sob cada assento do conselho. Malcolm Voss jazia preso sob Rowan, seu pulso queimado de preto onde o anel lunar o havia atingido. Tobias Hale ergueu seu cajado. Pela cláusula do soberano da lua, a autoridade real está suspensa. Ninguém o desafiou. Os guardas do conselho baixaram suas armas. Caleb colocou algemas de prata nos pulsos de Voss, enquanto Gabriel ordenava que os curandeiros de Ironval examinassem Vanessa. Ela agarrou sua barriga, soluçando, mas o batimento cardíaco da criança permaneceu estável. Evelyn se afastou dela. Salvar Vanessa não criara perdão. Apenas proteger uma vida inocente. Tobias abriu a tábua fundadora e leu o julgamento diante das matilhas reunidas. Malcolm Voss é acusado de traição de linhagem, tentativa de assassinato, roubo de fundos protegidos, falsificação de registros de sucessão e conspiração contra a coroa. Voss ergueu a cabeça. Você não pode apagar meu posto. A lei pode, disse Evelyn. A pedra da lua em sua mão brilhou. A marca do conselho de Voss desapareceu de sua garganta. Pela primeira vez em 40 anos, ele parecia comum. Vanessa foi acusada de falsificação, roubo, conspiração e de entregar o veneno que encerrou a gravidez de Evelyn. Sua cooperação e testemunho poupariam sua execução, mas não o julgamento. Ela daria à luz sob proteção neutra, cumpriria a pena de prisão e depois seria exilada de todos os territórios reais. Rowan ficou sozinho diante do conselho. Tobias o encarou por último. O rei Alpha Rowan Blackwood violou o juramento de guardião ao transferir a autoridade da Luna sem prova legal, recusando-se a investigar e permitindo a corrupção do conselho. Rowan removeu sua coroa. Eu aceito o julgamento. Seu título permaneceu, mas seu poder não. Ele perdeu o comando sobre o tesouro, a lei de sucessão e as nomeações do conselho.
A Guarda Real responderia ao Grande Conselho até que Moonrest estabelecesse uma nova carta. Horas depois, Evelyn o encontrou em seu antigo escritório. A sala havia sido selada após sua partida. Cedro esmagado ainda se agarrava ao tapete. Suas prateleiras vazias pareciam feridas. Rowan estava ao lado da mesa com o documento de rompimento do vínculo de companheiros na mão. Eu pensei que pedir que você se sacrificasse era o mesmo que confiar em você, ele disse. Não era. Evelyn permaneceu perto da porta. Ele colocou o documento diante dela. Se você quer que o vínculo termine, assine. Eu não vou contestar. Sua loba se agitou dolorosamente. Por anos, parte dela quis que ele entendesse. Agora que ele entendia, o entendimento parecia menor que o dano. Você deu a Vanessa meu anel, disse Evelyn, mas essa não foi a pior coisa que você tirou. Rowan baixou o olhar. Você tirou meu direito de ser acreditada. Sua respiração falhou. Eu sei. Não, você está começando a saber. Ela deixou o documento de rompimento sem assinar, não como perdão, mas como uma decisão que tomaria quando a dor não falasse mais alto que a verdade. Ao amanhecer, as matilhas se reuniram no pátio da coroação. Evelyn estava onde rainhas uma vez aceitaram coroas permanentes. Em vez disso, ela colocou o anel da Luna dentro de uma caixa de vidro. Nenhum Alfa ou Luna único possuirá Moonrest novamente, ela anunciou. A Assembleia da Matilha da Coroa incluiria vozes eleitas de todos os territórios. Os fundos de auxílio seriam protegidos do uso real. Os registros de curandeiros exigiriam revisão independente. O Fundo Hart reabriria as rotas civis imediatamente. Evelyn aceitou o cargo de Alta Luna Regente por 1 ano. 1 ano sem uma reivindicação de companheiro. 1 ano sem ninguém escolhendo por ela. Gabriel estava entre a delegação de Iron Valley, não ao lado de seu trono. Quando seus olhos se encontraram, ele inclinou a cabeça. Havia afeto em seu olhar, mas nenhuma exigência. Rowan estava com os outros oficiais suspensos, despojados de cerimônia. Ele trabalharia sob as leis que Evelyn criou, reconstruindo as aldeias que sua cegueira havia colocado em perigo. Meses depois, as crianças de Moonrest recebiam remédios antes que o palácio recebesse vinho. Voss aguardava julgamento sem posto. Vanessa deu à luz em segurança e começou a cumprir sua sentença. Evelyn visitou o antigo berçário real uma vez. Ela tocou o berço vazio, sussurrou o nome de seu filho e fechou a porta sem trancá-la. 1 ano depois, Rowan e Gabriel esperavam sob a lua do pátio. Nenhum dos dois falou. Evelyn não usava anel. Rowan perguntou baixinho, você fez sua escolha? Ela olhou para o reino que não havia roubado, mas libertado. Então ela sorriu. Sim. Ambos os homens prenderam a respiração. Desta vez, disse Evelyn, ninguém escolhe por mim. E a história de Evelyn chegou à sua página final. Você ainda está aqui comigo? Se estiver, então provavelmente entende que isso nunca foi apenas sobre um anel lunar, um herdeiro falso ou um trono quebrado. Foi sobre o que acontece quando alguém dá tudo de si, é mal compreendido, é traído e ainda se espera que fique quieto para que todos os outros possam permanecer confortáveis. Evelyn foi ferida, mas não implorou por um lugar que já havia sido dado a outra pessoa. Ela foi embora porque ficar teria custado sua dignidade. Essa escolha não a tornou fria, tornou-a honesta. A vida nem sempre nos permite controlar o que as pessoas nos fazem. Não podemos forçar lealdade, justiça ou bom senso em alguém que temporariamente perdeu os 3. Mas podemos controlar o que aceitamos, o que protegemos e o que escolhemos a seguir. Essa é a força silenciosa desta história. Evelyn não venceu porque parou de sentir dor. Ela venceu porque a dor parou de tomar decisões por ela. E talvez essa seja a lição que vale a pena guardar. Escolher a si mesmo não é vingança, é responsabilidade. Se essa mensagem ressoou com você, comente uma palavra: dignidade. E se esta história significou algo para você, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Outra pessoa pode precisar ouvi-la.